Eu tive um professor de filosofia que dizia que enxergar o óbvio era a coisa mais difícil que existia. E quando eu paro para pensar nos meus autores favoritos, uma capacidade que eles têm, que eu admiro demais, é a capacidade de me mostrar algo que depois que você escuta, você fala assim, caramba, como que isso é óbvio? Então eu tendo a concordar que, por mais anti-intuitivo que pareça, enxergar a realidade de fato como ela é extremamente difícil. E quando a gente parte para esse mundo de negócios e desenvolvimento pessoal, tem um cara que eu acho que conseguiu ler a realidade com uma qualidade muito grande, que é o Charlie Munger. E a ideia desse vídeo é explicar um dos conceitos do Charlie hoje, e um deles que eu acredito que seja talvez o mais importante, pelo menos na minha vida tem sido um dos mais importantes. O Munger vai falar que para você entender sobre investimento, e aí o Munger era um investidor, né? Ele é o sócio do Warren Buffett, você precisava entender sobre negócios. Para você entender sobre negócios, você precisa entender de pessoas. Para você entender de pessoas, você precisa entender a realidade. Você precisa mergulhar nas matérias que têm contato com a realidade e começar a aprender sobre elas. Entender sobre física, sobre literatura, sobre história, sobre todas aquelas matérias que compõem ali a base central daquilo que é a realidade em si. E quando eu olho para esse grupo de matérias que são importantes para a gente entender como as coisas funcionam, tem uma matéria que a cada dia que passa eu percebo que talvez pelo nosso processo educacional defasado é uma das que mais faz a diferença, que é estatística. Até estava conversando com um amigo meu esses dias que fez engenharia também, e aí ele falou que ele odiou estatística na faculdade, porque era uma matéria inútil e que ele nunca usou para nada. E eu falei assim, cara, que interessante, porque na faculdade eu também não gostei muito da matéria, mas depois que eu saí, para todo lugar que eu olho eu vejo que se as pessoas soubessem um pouquinho mais de alguns conceitos básicos de probabilidade estatística, a vida delas seria muito melhor. Tem um livro, inclusive, chamado Como Mentir com Estatística, onde ele vai mostrar várias formas como a indústria, as empresas de marketing, elas usam de uma manipulação ali de dados para conseguir convencer a gente de coisas que não são necessariamente verdade. Mas isso vai ainda além. Não é só sobre marketing, sobre produto, é sobre como a gente encara os fatos na nossa vida. Durante muito tempo a minha mãe quis emagrecer e sempre que ela começava uma dieta, ela fazia coisas do tipo assim, ela viu em algum lugar que o sal do Himalaia ele era melhor do que o sal de cozinha. Ela ia lá e trocava o sal. E aí ela ouvia dizer que tipo gordura de porco era mais saudável que o óleo vegetal. Ela ia lá e trocava o óleo. E aí chegava à noite ela pedia sushi. E aí no outro dia ela comia um cachorro quente. E aí um dia eu falei assim, mãe, eu não tô dizendo que essas coisas são mentira. E eu nem sei se são porque eu não fui estudar a respeito. Mas definitivamente não é o mais importante. Pra gente entrar no processo de emagrecimento, a gente precisa estar em déficit calórico. Basicamente, segundo a lei da termodinâmica. Se a gente estiver em déficit calórico, a gente vai conseguir entrar em um processo de perda de peso. E para a gente estar em déficit calórico, você não pode comer comida com muita caloria, porque senão você não vai conseguir chegar lá. Esse é o Pareto do emagrecimento. Você tem ali uma continha, que é basicamente a quantidade de calorias que você ingere, a quantidade de calorias que seu corpo gasta em repouso e a quantidade de calorias que você gasta ativamente. E aí você tem ali as variáveis que você pode controlar. Você pode tentar acelerar seu metabolismo, que é um pouco difícil. Você pode tentar gastar mais caloria ou você pode tentar comer menos. Mas no final das contas você precisa dar um jeito de chegar no tal do déficit. E o sal que você usa, mesmo que ele seja mais saudável, não vai fazer você emagrecer. Isso pode parecer muito óbvio. Por isso que eu comecei o vídeo falando a respeito disso. Mas eu vejo que a maioria das pessoas, elas fazem exatamente isso em diversas áreas da vida. Que elas olham para um problema e elas pensam, caramba, eu preciso resolver esse problema. Como é que eu posso ser absolutamente ineficiente tentando resolvê-lo? E aí elas vão e elas escolhem aquilo que não funciona. Eu brinco com a minha esposa, às vezes a gente olha para algumas pessoas e fala assim, cara, parece que essa pessoa tem o dom de tomar decisões erradas. Porque toda vez a pessoa vai e
comete o mesmo erro. Em situações diferentes, mas sempre o mesmo erro. Tem uma pessoa relativamente próxima na família que ela tem isso com dinheiro. A capacidade dessa pessoa de tomar decisões erradas, ela é assim, espetacular. E aí é bem interessante porque no livro Factfulness, ele faz esse estudo sobre como é a nossa percepção da realidade, e aí ele vai dizer que nós somos ensinados a ler a realidade de uma forma ineficiente. Por quê? Porque quando a gente faz esse mapeamento da nossa percepção, o nosso resultado ele é menor do que uma taxa aleatória. E aí ele até brinca no livro que a gente é mais burro que os chimpanzés, porque quando você pega e apresenta essas perguntas para um chimpanzé e ele aperta os botões aleatoriamente, ele vai ter ali 33% de chance de acerto se forem 3 alternativas. E muitas vezes, mesmo quando ele aplica o teste a PHDs, o resultado é inferior a 33%. Então não é que elas estão simplesmente errando, elas estão demonstrando que elas foram ensinadas a ver o mundo de uma maneira que é mais prejudicial para o acerto da questão e, consequentemente, para o entendimento da realidade, consequentemente, para o atingimento das próprias metas, do que se elas simplesmente vivessem aleatoriamente. Então, tem algumas pessoas que parece que são assim, que você olha e fala assim, cara, se essa pessoa jogasse uma moeda para tomar uma decisão, ela teria uma chance estatística de sucesso maior do que ela tomando a decisão de fato, porque a visão dela da realidade é tão distorcida que ela sempre escolhe aquilo que está errado. E aí essa pessoa em relação ao dinheiro é assim. Todas as vezes que ela vai abrir um negócio, que ela tem um negócio, ela vai tomar uma decisão, que ela vai comprar alguma coisa, é sempre a pior decisão possível. E aí é uma pessoa que está, obviamente, sempre lidando ali com problemas financeiros. E aí, outros exemplos de como eu vejo que a estatística é extremamente importante. Esses dias, há uns bons meses, na verdade, eu tive um debate com a minha nutricionista sobre a melhor forma de acompanhamento de peso. Que ela queria me convencer de que a bioimpedância era mais eficiente que a pesagem na balança. E aí o argumento dela era que o erro da bioimpedância é menor. Ainda que haja debate a respeito dessa premissa, eu vou partir da premissa que ela estava. Ainda assim, pesar na balança seria melhor, porque como eu consigo ter uma amostragem maior, porque eu consigo pesar na balança todo dia e eu não consigo fazer bioimpedância todo dia, no computado geral, a minha taxa de erro vai ser menor. Porque eu vou ter ali esses princípios de estatística atuando, eu diminuo a flutuação, eu diminuo o desvio do erro, e aí, consequentemente, eu vou ter uma média que se aproxime mais da realidade do que se eu fizer uma bioimpedância a cada 3 meses ou até a cada mês. E várias vezes eu converso com alguns profissionais e eu vejo, putz, cara, galera da saúde não tem base estatística, porque não tem estatística na faculdade. E quão prejudicial é para essas pessoas que elas não tenham essa base. E aí, o que eu tô querendo dizer com estatística, né? Vamos começar a vir para a prática. Qual que é o conceito mais importante que a gente tem para lidar? Viver é uma tentativa de diminuir a probabilidade de fracassos e coisas trágicas e aumentar a probabilidade de que coisas boas aconteçam a nosso favor. Toda decisão que a gente toma é uma decisão estatística. Até recentemente, essa semana, meu filho nasceu e ele teve algumas complicações. E aí ele está numa situação bem delicada, porque ele tem exames alterados. Então o PCR dele, que é um marcador inflamatório, está alterado. Mas ele não tem sintomas clínicos. Quando você olha para ele, faz os exames, ele está normal. O pulmão está limpo, a respiração está boa, o batimento cardíaco está bom, a saturação está boa. E aí a médica resolveu dar alta pra gente. E a minha família ficou doida. Tipo, como é que uma médica dá alta para um bebê recém-nascido com um marcador inflamatório alterado? E aí eu tava tentando explicar para eles que não existe resposta certa. Que toda decisão é uma decisão estatística. Porque um dos argumentos que usaram é tipo, a medicina não é matemática. Tipo, cara, medicina é matemática. Porque tudo é matemática. Porque todas as matérias que são da base da realidade são matérias que compõem a realidade. Então todas elas se comunicam. E aí, nesse caso específico, a gente tem
um cenário. A alta pode ser dada, a alta não pode ser dada. Nos dois cenários existe probabilidade de dar certo e probabilidade de dar errado. A gente precisa tomar a decisão que vai ter a maior chance de dar certo. E a grande pegadinha aqui é que às vezes você vai tomar a decisão correta e o resultado vai ser ruim. Porque é uma chance, é uma variação. Então, se você tem 10% de dar certo, ou vamos colocar ao contrário, você tem a 10% de chance de dar errado, e aí você escolhe a atitude que vai ter a maior probabilidade de dar certo, e ainda assim você dá errado. Existe a tendência de pensar, pô, tomei a decisão errada. Não, você tomou a decisão certa porque você precisa aprender a tomar sempre a decisão que tem a maior chance de dar certo. E aí, quando você faz isso várias vezes ao longo da vida, você maximiza a chance de você ter sucesso e em algum momento você chega lá. Porque é uma questão muito óbvia, quando a gente olha, por exemplo, por que a gente usa cinto de segurança? Se você fizer essa pergunta para praticamente qualquer pessoa, ela vai falar assim, porque cinto de segurança salva vidas. Assim, tá, mas e as pessoas que morrem porque elas sofrem um acidente e aí elas ficam presas no cinto de segurança e elas asfixiam? Por que é que ninguém se importa com isso? Porque, na verdade, a resposta correta é que o cinto de segurança aumenta a probabilidade de que num acidente você sobreviva, mesmo que exista uma pequena probabilidade de que o contrário aconteça. É a mesma coisa com qualquer medicamento. Se você ler praticamente qualquer bula de remédio, um dos efeitos colaterais possíveis é óbito. Por que a gente toma os medicamentos? Porque a chance disso acontecer é muito pequena. Então a gente está tomando uma decisão estatística onde a gente está pesando e a gente está vendo que sim, cara, matemática, medicamento, fisiologia e dinheiro e negócios e relacionamentos humanos sempre tem um componente estatístico. E aí, nesse caso, a gente tomou essa decisão e aí agora a gente está esperando, a gente vai fazer novos exames semana que vem e a gente torce para que a sorte esteja a nosso favor. Mas no final das contas, a gente construiu a nossa vida nos últimos anos para ter força de personalidade, para ao lidar com decisões difíceis, a gente entender que a gente precisa fazer o que é certo, mas que não necessariamente porque a gente faz o que é certo, a gente vai ter um desfecho favorável, porque existe essa variância na vida. E aí você deve viver para maximizar e minimizar essas probabilidades. O Nassim Taleb, ele vai chamar, num dos livros dele, ele vai falar sobre o risco da ruína. Uma das coisas que as pessoas precisam fazer é entender, ok, Rodrigo, tudo é estatística. Estatística é uma das matérias bases da realidade. Eu preciso começar a olhar para aquilo que faz mais sentido. E aí eu preciso começar a eliminar essas coisas da minha vida ou diminuir a probabilidade que essas coisas aconteçam. Então quando a gente pensa, cara, você está assistindo esse vídeo, provavelmente você se importa com a sua vida e quer viver uma vida boa. Qual é a coisa mais importante para viver uma vida boa? Dinheiro. Assim, Rodrigo, mas e a saúde? Se você tem dinheiro, você compra a saúde. Se você não tiver dinheiro e algum familiar da sua família ficar doente, você não vai ter condições de dar um bom tratamento e bom acompanhamento para aquela pessoa. Inclusive, o que aconteceu exatamente no nascimento do meu filho. É difícil dizer as coisas com certeza porque tudo é probabilidade, mas existiria uma grande chance de que meu filho tivesse morrido se a equipe que a gente contratou não fosse particular, porque a gente escolheu médicos que são bons e que eram especialistas e que dominavam o que estavam fazendo, e que se eu tivesse ido com um plantonista, mesmo tendo plano de saúde, eu poderia ter caído na mão de um plantonista ruim. E como no nascimento dele a gente teve uma situação que precisou de uma intervenção eficiente e rápida, talvez não tivesse acontecido com a celeridade com que aconteceu. Então, a coisa mais importante para viver uma vida boa hoje é dinheiro. É dinheiro que vai te permitir dar uma boa segurança para sua família, que vai te permitir te tirar de um bairro onde não só você tem exposição à violência, mas você tem exposição a um aspecto cultural muito negativo. Tem um estudioso, inclusive, que ele diz que a pior coisa da favela não é a pobreza. A pior coisa da favela é que ela limita o seu imaginário. Se você nasce num ambiente ruim, você não consegue conceber como é viver num ambiente fora daquele, onde as pessoas são felizes, elas são
não reclamam, onde elas são nobres, onde elas têm virtudes. No Brasil é muito comum que você cresça em ambientes onde aquilo que é errado é exaltado. Onde ser mentiroso, onde sonegar imposto, onde enganar o próximo é visto como esperteza. Dinheiro te livra desse tipo de coisa. Dinheiro te permite ter lazer. Dinheiro te permite morar numa casa segura, contratar um sistema de segurança. Dinheiro te permite poder presentear pessoas que você ama. Dinheiro te permite ter um carro para que se o seu filho passar mal, você não precisar pegar um ônibus ou esperar um Uber e ter que esperar aquele Uber chegar para levar ele para o hospital. Dinheiro é, estatisticamente falando, a coisa mais importante para te trazer dignidade de vida. Então, principalmente se você é homem e se você é jovem, grande parte da sua energia deve ser gasta buscando mais dinheiro. Depois a gente tem saúde. Obviamente, saúde acaba sendo extremamente importante. Não dá pra gastar toda a sua saúde de uma forma que seja muito drástica, porque talvez você morra antes de ficar rico. E aí depois vem relacionamentos, e aí depois vem o estudo, e aí depois vem o aprimoramento da vida intelectual, depois vem os relacionamentos, você vai tendo todas ali essas questões. Mas quando a gente olha pro grosso, cara, se você ganha o suficiente para morar num bairro bom, dentro de uma boa cidade, e aí você pode olhar para os dados, estatisticamente falando, você diminui muito a chance de que você morra num assalto. Porque a gente costuma dizer que o Brasil é um país muito violento, a gente tem mais de 60 mil mortes por ano, que é superior aos níveis de guerra de diversos países. Só que a gente esquece que essas mortes elas estão concentradas em lugares muito específicos. A gente tem cidades pobres, principalmente no Nordeste, e a gente tem bairros muito violentos, São Paulo, Rio de Janeiro. Se você mora numa cidade razoável e dentro dessa cidade, dentro de um bairro razoável, você praticamente extingue a chance de que você morra num assalto violento. Depois disso a gente vai para plano de saúde. Ter um plano de saúde é provavelmente a coisa mais importante que no Brasil, culturalmente, a gente não tem um hábito de ter. Porque aconteceu isso com meu pai, infartou, cirurgia do coração, 300 mil reais. Se fosse pagar particular, ia ser um grande prejuízo. E as pessoas não contam que esse tipo de coisa possa acontecer. Depois disso, seguro de vida. Depois disso, você pode começar a pensar em coisas um pouco mais improváveis, mas com certeza manutenção do peso entra dentro disso. E aí você pode pensar depois em ter uma arma, depois você pode pensar em morar numa chácara, depois você pode pensar em mudar de país, você pode pensar várias coisas. Mas se eu fosse elencar, as 3 coisas mais importantes seriam essas: mudar para um bairro melhor, ter seguro de vida e ter seguro e plano de saúde. Feito isso, as chances de que você se exponha a o risco da ruína diminui significativamente. E obviamente, depois você pode ir mapeando essas coisas. Eu, por exemplo, e a minha esposa, a gente tem um combinado de que a gente nunca vai andar de moto. Porque a gente acha que andar de moto é se expor ao risco da ruína. Esse tipo de coisa, quando você vai empilhando elas uma em cima das outras, você gera um efeito composto que trabalha ao seu favor, aumentando a sua chance de sucesso e diminuindo a sua chance de fracasso. Então, basicamente essa era a mensagem do vídeo. A gente precisa conhecer a realidade se quisermos ter sucesso. A gente precisa ir para as matérias fundamentais se quisermos entender a realidade. E aí dentro das matérias fundamentais eu acredito que essa noçãozinha de estatística para entender que existe um risco da ruína e que a gente pode se afastar dele tomando decisões inteligentes para que a gente não seja exposto a coisas que a gente não precisaria estar. E aí dentro da vida prática isso passa por viver num bom bairro, ter um bom plano de saúde, ter um seguro de vida. Só isso daí já valeria.
mas você ainda consegue aplicar isso a outras áreas da vida, entendendo que você pode dominar outras áreas e encontrar onde é que estão esses pequenos parâmetros ali, que seria o princípio de Pareto, dentro de cada uma das áreas, e entender, cara, como é que eu posso fazer para aumentar a chance de sucesso aqui e como é que eu posso fazer para diminuir a chance de fracasso. Isso, na prática, se manifesta através do seu conhecimento, do seu dia a dia, mas ter essa consciência vai fazer com que você não tome erros óbvios, com que você não se exponha desnecessariamente a coisas que podem te tirar do jogo, porque a definição de risco da ruína é exatamente essa, que é alguma coisa que se acontecer, acabou. E aí, não estando mais apto a jogar, você não está mais apto a jogar. Então, vale a pena gastar um pouco de energia para tomar boas decisões. Obrigado.